Morre Leorne Belém. Leorne Belém, um político que honrou a sua família, honrou os amigos e honrou o estado do Ceará. Leorne Belém foi deputado estadual e deputado federal. Era um homem preparado, cordial. Sabia fazer oposição forte, porém respeitosa. Ele fez política a partir dos anos de 1960, ao lado do ex-governador Virgílio Távora e como virgilista na Assembleia Legislativa, foi um dos opositores do governo César Calles. César Calles, Virgílio Távora e Adalto Bezerra eram os três coronéis da política cearense que estavam no mesmo partido do governo federal. Inicialmente na Arena, depois PDS. Naquela época existiam sublegendas. Então, cada um dos coronéis tinha uma sublegenda. Sublegenda 1, sublegenda 2 e sublegenda 3. E eles faziam oposição a si mesmo. Embora Adalto estivesse sempre ao lado de Virgílio, os dois, porém, contra César Calles. Leorne fez oposição a César Calles. Forte, repito, mas com decência, muito diferente dos dias atuais. Por isso digo que ele honrou a política, honrou a família, honrou os amigos e honrou o estado do Ceará. Sabia ler, era fiel ao seu partido e aos seus princípios. Deixa saudade. Ele morreu ontem, no início da tarde, aqui em Fortaleza, e o corpo está sendo velado na Eternos desde as 8 horas da manhã de hoje, e às 11 horas acontecerá uma missa de corpo presente. Leorne deixa saudades para os amigos e, sobretudo, para os seus familiares. O deputado estadual Cláudio Pinho foi ontem à tribuna da Assembleia e começou o seu pronunciamento em tom jocoso. Vamos ouvir o que ele disse logo no início. Senhoras e senhores deputados que está difícil até a gente andar no plenário, muito cheio. Presidente, reveja isso aí que está complicado. Meu assunto neste momento aqui na tribuna é a respeito da Universidade Estadual do Ceará. Nós temos na universidade pelo menos carência de 144 professores em cursos que improvisam nas cadeiras para poder a universidade não parar de ofertar curso à população que sonha com o diploma, sonha com a sua formatura e que a universidade promove um concurso, as pessoas são aprovadas e não são chamadas. Esta realidade no estado do Ceará tem que ser resolvida. Como é o caso aqui do plenário, não está sendo diferente nas comissões. A comissão convocada para terça-feira, Comissão de Ciência e Tecnologia, a qual eu presido,
os nobres parlamentares também fizeram questão de não comparecer. Quando chegava um, vinha um telefonema, sai. Quando entrava um pela plataforma, sai. Não é para dar número. Vejo ali o Sérgio Aguiar, me recordo. As pessoas se acotovelando no plenário. Esta é uma realidade daqueles que dizem que querem a valorização do poder legislativo. Como é que nós vamos valorizar o poder legislativo ausentes? Como é que nós vamos valorizar o poder legislativo com as galerias fechadas? É isso que nós queremos para o poder legislativo? É isso que nós queremos para as nossas universidades? E quando tem o momento da discussão, se ausentam. Bom, eu disse no início que ele iniciava o pronunciamento em tom jocoso. Porque quando ele diz que os deputados se acotovelando no plenário, na verdade, ele estava denunciando o esvaziamento total do plenário. Naquele momento da sua fala, no plenário tinham apenas 3 deputados. 3. O presidente da sessão, ele falando, e anunciou a chegada do deputado Sérgio Aguiar, que aproveitou para fazer uma outra gozação, que os deputados também não compareceram a uma reunião de uma das comissões técnicas da Casa. Aliás, os deputados não estão fazendo reuniões das comissões técnicas, tanto que, quando tem uma matéria de interesse do governo, a sessão ordinária é suspensa para que as comissões técnicas se reúnam extraordinariamente. E assim, o que a comissão deveria ser feito lá no plenário próprio dela, discutir as proposições que eram levadas ao plenário. Não há discussão nenhuma. O deputado ainda denuncia a subserviência dos seus colegas. Segundo ele disse aí, no plenário lá da comissão, que ele preside, quando chegava um deputado, alguém ligava. Esse alguém era da liderança do governo, ou do próprio governo, ligava e o deputado se retirava, que era para não dar número. Quando alguém aparecia na plataforma, imediatamente desaparecia. É uma ordem da liderança do governo, do próprio governo, para que não tivesse número naquela reunião das comissões, para não se tratar desse problema que ele citou aí, da universidade ou das universidades estaduais cearenses. Ele fez referência às galerias fechadas. Há poucos dias, a pretexto da comemoração de 190 anos da Assembleia, o presidente da Assembleia fez um longo pronunciamento no plenário da Casa, ressaltando algumas das medidas que a atual mesa diretora havia adotado e destacando a abertura da Assembleia às galerias. Pois bem, ontem eu fui constatar, saí do plenário, fui lá fora ver as galerias. Você não pode entrar nas galerias da Assembleia. Está lá um gradeado, além do gradeado, cadeado. Galerias fechadíssimas. Galerias fechadíssimas, plenário vazio total. O plenário da Assembleia só reúne deputados quando a base do governo é convocada para votar matérias de interesse do governo.
Quando isso acontece, aí não. Sempre tem pelo menos 30 deputados no plenário. Os da oposição, 9, 10, e mais uns 20 ou 20 e poucos do governo, para garantir a aprovação das matérias. O presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri, deve ser informado oficialmente dessa situação, do esvaziamento do plenário, do fechamento com cadeado das galerias da casa, que ele prometeu abertas para que adote providências. Aliás, já não temos mais história de pandemia, graças a Deus. A Assembleia devia acabar com essa história de presença virtual. Ora, se o deputado não vai nem à Assembleia, como é que ele vai dar presença virtual e ficar sentado lá para ouvir os seus colegas falarem ou ele mesmo falar? A Assembleia precisa funcionar e nós não podemos dizer que ela funciona como está acontecendo. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, deu entrada numa ação direta de inconstitucionalidade contra restrições, segundo a petição, que o Tribunal de Justiça do Ceará estaria fazendo com relação a ações ou a proposta, o ingresso de ações relacionadas a questões municipais. Diz aqui uma matéria que está publicada no blog do Edson Silva e que foi tirada lá do site do Supremo Tribunal Federal. Diz a matéria que está lá no site do Supremo Tribunal Federal. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, acionou o Supremo Tribunal Federal contra o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Ceará, que restringe o rol de quem pode mover ações contra leis municipais. Segundo a OAB, eu estou lendo uma notícia que está no site do Supremo Tribunal Federal e a mesma notícia está no blog do Edson Silva. Segundo a OAB, a possibilidade de contestar normas de municípios cearenses foi ilegalmente limitada a autoridades e órgãos com atuação local, como prefeito, mesa da Câmara ou partido com vereador eleito. Prossegue a notícia. A ação direta de inconstitucionalidade, que tem o número 7821, foi distribuída ao ministro Gilmar Mendes, que solicitou informações ao advogado-geral da União, ao procurador-geral da República, para julgar a ação diretamente no mérito pelo plenário. Segundo a OAB, o TJ Ceará, Tribunal de Justiça do Ceará, consolidou uma jurisprudência mais restritiva para aceitar a tramitação de ações contra leis municipais, em descompasso com a Constituição Federal. O pedido é para que o Supremo fixe a interpretação de que o Conselho Estadual da Ordem tem legitimidade para questionar a constitucionalidade de normas em âmbito estadual e municipal. Ora, o Tribunal de Justiça não faz leis.
essa restrição para que se possa impetrar ações contra leis municipais é da Constituição do Estado do Ceará de 1989. E essa restrição já foi abordada aqui no nosso programa e outras vezes, antes aqui do nosso programa, já havia sido abordada no blog do Edson Silva. Nós questionávamos por que o Ministério Público Estadual ainda não havia, e a própria OAB, porque essas duas instituições ainda não haviam impetrado uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse dispositivo da Constituição do Estado do Ceará, que limita o número de personalidades que podem impetrar ações contra leis municipais. O desembargador Fernando Ximenes, quem primeiro atentou para esse dispositivo da Constituição do Estado do Ceará, escreveu até um livro sobre o questionamento das ações diretas de inconstitucionalidade contra leis municipais. Tem um livro do desembargador Fernando Ximenes, já há alguns anos, citando esse dispositivo da Constituição do Estado do Ceará, que restringiu a Constituição Federal, designa o rol dos competentes para impetrarem ações diretas de inconstitucionalidade. E aí, a Constituição do Estado do Ceará reduziu esse número de entes capazes de promoverem ações diretas de inconstitucionalidade. Esse dispositivo da Constituição do Ceará, sem dúvida, foi uma das imposições do ex-procurador da República, Fávila Ribeiro, que foi o homem chamado pelos deputados estaduais cearenses à época, principalmente o presidente da Assembleia de então, Antônio Câmara, quem chamou o Fávila Ribeiro para ser o homem do direito a orientar os deputados estaduais na elaboração da nova Constituição do Estado do Ceará, um ano depois da promulgação da Constituição Cidadã, a Constituição da República, promulgada pelo Congresso Nacional, sobretudo sob a liderança do deputado federal Ulisses Guimarães. Essa ação direta da OAB, me parece, não tem sentido, porque o Tribunal de Justiça não faz a lei. Ela deveria ser contra o dispositivo da Constituição do Estado do Ceará. O ex-presidente Jair Bolsonaro está no Ceará desde ontem. Ele teve um encontro com o ex-prefeito Roberto Cláudio, acompanhado do senador Rogério Marinho, do PL, do deputado federal André Fernandes e do deputado estadual Carmelo Neto. Ele foi inteirado da disposição de Roberto Cláudio ser candidato a governador do estado do Ceará no próximo ano, apoiado pela aliança que reúne a Federação PP União Brasil,
PL e o PSDB, agora fundido com o Podemos. Bolsonaro ouviu essa disposição do ex-prefeito de Fortaleza, fez algumas indagações e concluiu dizendo que o que o diretório estadual do PL decidir no Ceará, como decidido já está, tem o aprovo dele e do Comando Nacional do PL. Por que esse encontro de Roberto Cláudio e Bolsonaro, que deveria ter se mantido sob reserva? Mas ele próprio, o Bolsonaro e o PL, tiveram a intenção de tornar público e não era obstáculo para Roberto. Por que essa reunião? Porque há 2 dias antes desse encontro de ontem, o senador Rogério Marinho andou dizendo lá em Brasília que, fazendo restrições ao apoio do ex-governador Ciro Gomes, fazendo restrições ao apoio de Ciro Gomes a essa coligação. Rogério Marinho disse que não foi bem isso que ele disse. Também, depois de um encontro antes de ontem, do deputado federal André Fernandes, o próprio Rogério Marinho e Bolsonaro, acertando a visita do ex-presidente ao Ceará, foi tratado desse assunto, onde então Bolsonaro mostrou interesse em ter uma conversa com Roberto Cláudio, o que aconteceu ainda no dia de ontem. Assim, não há mais dúvida de que o PL está na coligação que se forma, ela oficialmente só se dará lá no período quando o calendário eleitoral determinar isso. Mas já há o entendimento de que as oposições cearenses, formada pelo União Brasil, PP, no caso a Federação União Progressista, o PSDB, Podemos, o Podemos hoje não existe, oficialmente não existe mais, porque fundiu-se com o PSDB, e o PL. Os três, esses 2, 3, 4, 5 partidos estão fechados e admitem a possibilidade de, em sendo o governador Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, candidato a presidente da República, a coligação oposicionista no Ceará contaria também com o concurso do PSD, comandado nacionalmente por Gilberto Kassab, um dos principais defensores da candidatura de Tarcísio à presidência da República. O PSD no Ceará é comandado por Domingos Filho, mas a sua orientação vem de Gilberto Kassab. Bolsonaro permanece ainda no dia de hoje em Fortaleza, participando de um evento sobre comunicação, um evento promovido pelo PL, que acontece no centro de eventos. Roberto Cláudio, como nós anunciamos aqui no início da semana, nós anunciamos no início da semana, que ele decidiria nesta semana sua filiação à União Brasil e marcaria a data dessa filiação aqui em Fortaleza. Pois bem, e dissemos também que antes de ele acertar a data da filiação, ele comunicaria
o seu desligamento do PDT ao presidente nacional Carlos Lupe e ao presidente estadual do partido, o deputado André Figueiredo, pois assim foi feito. Roberto Cláudio, nas próximas horas, decide com o capitão Wagner, que é o presidente da Federação União Progressista, decide Roberto Cláudio e capitão Wagner decidirão nas próximas horas qual o dia da sua filiação em Fortaleza. A princípio está marcado para o início da segunda quinzena do mês de junho, próximo mês. A depender ainda de um ou dois líderes, tanto do PP quanto do União Brasil, à disposição de eles virem à Fortaleza para o evento, que, repito, a princípio está marcado para o início da segunda quinzena do próximo mês, o mês de junho. Hoje, o PDT está sem comando no Diretório Municipal de Fortaleza. E, com a saída de Roberto Cláudio, 3 dos 4 deputados do PDT vão também deixar o partido, não agora, eles preferem esperar pela janela partidária, que é um mês dado pela legislação eleitoral, para que os políticos detentores de mandatos legislativo possam trocar de agremiações sem sofrerem as restrições impostas pela lei eleitoral, a lei da fidelidade partidária. Para os detentores de mandatos majoritários, a lei não faz nenhuma restrição. Prefeito, governador, presidente da República podem trocar de partido a qualquer, e senador da República podem trocar de partido a qualquer momento. Deputados federais, estaduais e vereadores, não. Eles sofrem restrições para trocarem de partido. Por isso é que há um mês de março, que a lei permite que eles mudem de agremiação sem qualquer restrição. E por que este mês de março? Porque a partir do mês de abril, o calendário eleitoral é rigoroso. A partir do caso do próximo ano, a partir do dia 5 de abril, todo e qualquer político que queira ser candidato a um mandato nas eleições de 2026 terá que estar filiado a uma agremiação. Então, o mês de março, permitindo isso, você pode sair, no caso dos deputados estaduais, os 3, saírem do PDT e irem para o União Brasil, para onde vai Roberto Cláudio, ou para o PP, ou até mesmo para o PL, qualquer partido que escolha. Eles estão dispostos a continuar na oposição. São os únicos filiados ao PDT que fazem oposição ao governo do Estado. E, com esse passo dado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, ele já começa a estruturar a sua campanha ao governo do Estado do próximo ano. Provavelmente com o capitão Wagner na vice,
e o PL indicando os candidatos ao Senado. Pode até ser que uma das duas vagas, são duas vagas de candidatos ao Senado, pode até ser que o PL possa abrir mão de uma dessas vagas. E aí seria para ou o PSDB ou, no caso de o PSD, aliar-se à oposição, também ser uma das pessoas, um dos filiados ao PSD.